Olá, alunos do Universo do Mecânico, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, aula de quinta-feira, nosso encontro de número 32 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá ver quem está linkado, dando um alô aqui para aula ao vivo. Professor da KDS Automotiva, Diomedes, lá de Brasília, Genério Luiz, Alto Rafim, professor Alto Rafim, faz tempo que não aparece aqui na aula ao vivo. Giba Brás, Leandro Calegaro, Magno Bertoldi, Marco Celso Gutierrez, entre outros alunos aqui linkados em mais um encontro técnico aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. E nesta aula de quinta-feira, aula de número 32, vamos lá ao tema deste encontro: gerenciamento eletrônico do Peugeot 307 1.6 16 válvulas Flex. Veremos o sistema de gerenciamento Bosch ME 7.4.9. Hoje é a nossa quarta aula deste Peugeot Sensor parte 1. Então hoje iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada deste Peugeot. Os sinais que a ECU recebe, mas não é sinal pronto não, hein, pessoal? Não vai entendendo que o sensor manda um sinal já pronto para a ECU. Manda um sinal que a ECU vai identificar esse valor de tensão elétrica, por exemplo, e em cima disso vai poder calcular para saber qual temperatura, qual depressão, qual posição da borboleta, qual posição do pedal eletrônico, quando é sensor de rotação, como são os pulsos, se são digitais ou analógicos. Ou seja, quando você pega o scanner, entra com o scanner no gerenciamento eletrônico do motor, você vê lá, posição da borboleta, 10%. Aí você pisa um pouquinho mais. Posição da borboleta, 50%. Posição do pedal, 1%. 100%. De acordo com o que você pisa no pedal do acelerador. Rotação do motor, 900 rotações. Dá a impressão que os sensores já mandam tudo isso pronto para a ECU. Nada. Os sensores, esses sinais de entrada, enviam pulso, tensão elétrica, frequência, tá? Onda quadrada, sinal analógico, e a ECU é que converte esses sinais, determinando, a real situação de cada sinal, de cada sensor que envia a informação para ela. Tá? Então, o gerenciamento eletrônico, por isso que é chamado de cérebro eletrônico, ou na linha Peugeot, é muito comum se chamar de processador, é muito comum chamá-lo de processador, porque é um componente que processa essas informações, transformando esses sinais em sinais reais, necessários, que até você na tela do scanner consegue enxergar e interpretar. Ok? Vamos lá. Aula passada, o tema foi o subsistema de combustível. Então falamos da pressão, da vazão, onde fica o regulador de pressão, filtro externo de combustível, estão lembrados? No Peugeot, onde fica? Em cima do tanque. Para trocar o filtro de combustível, temos que abrir ali a tampinha embaixo do banco traseiro, como se fosse trocar a bomba de combustível. Tirou a tampinha e você vai enxergar o filtro logo ali. Filtro comum, tá? Usado na linha francesa, usado em Palio, Ford, de acordo com muito comum esse filtro de combustível. Não é um filtro especial. Só o local dele que é especial por estar acima do tanque de combustível. Bom, e na aula de hoje, este nosso quarto encontro, veremos sensor parte 1. E olha os sinais de entrada, como começamos aqui no Peugeot. Pedal e borboleta. Um conjunto, Dois sinais importantes. Um depende do outro, e muito, tá? Mas lembre-se, estamos falando de sensores, Sensor do pedal do acelerador, sensor de posição da borboleta, tá? Então são dois sinais,
Um no pedal e um que indica a borboleta. Claro, pensem sempre. O pedal do acelerador, resumindo, é a intenção do condutor. Tá? Já o sinal da borboleta é a intenção do atuador, a intenção do corpo eletrônico. É o que o módulo movimenta o corpo eletrônico. Ou seja, quando nós temos corpo eletrônico, o sensor de borboleta é meio que um retorno do atuador. Meio que isso. Tá? Funciona meio que como um retorno, ou seja, para a própria ECU identificar como que ela está abrindo ou fechando a borboleta. Por quê? Ela comanda o atuador para abrir a borboleta e entrar o ar. Mas como que ela vai comandar isso? Tem que ter um retorno. E o sensor de borboleta dá esse respaldo, dá esse retorno. Tanto para a ECU saber a posição, por causa do atuador, como também para ajudar nos cálculos de entrada de ar. Quanto mais aberta a borboleta, teremos o quê? Maior fluxo de ar sendo admitido. Agora, pense no seguinte. Qual peça mecânica, lá no carro, no motor do carro, determina a rotação do motor? Já falei muito sobre isso aqui no Mac, né? Faz tempo que eu não comento a respeito. Qual peça mecânica determina a rotação do motor? Alguns vão dizer assim, é o acelerador, é o sensor de rotação, é o virabrequim, é o comando. A peça mecânica que determina a rotação do motor é a borboleta aceleradora. É ela que determina a rotação. Quanto mais aberta a borboleta, mais ar entra, maior será a rotação. Fechada, mais baixa a rotação, porque menos ar entra. E o que mais? Marcha lenta. Entra pouco ar, a borboleta está quase fechada. Então, é um componente muito importante no aspecto do funcionamento do motor. Telinha de introdução para vocês. Vamos abordar nesta aula sobre os sinais de entrada, onde há a ligação eletrônica entre um sensor do pedal e um corpo eletrônico. A ligação pedal e corpo sem cabo de acelerador. Lógico, também não é um sinal direto. Do pedal vai para a borboleta. Não. Temos a ECU no meio do caminho. É o módulo de gerenciamento do motor que vai comandar a borboleta com base no sinal do pedal e outros sinais importantes também. Então não é exclusivamente pelo sinal do pedal do acelerador. Temos mais sensores que influenciam neste comando da borboleta. Claro, o sensor da borboleta também dá o sinal, mas é para o módulo identificar a posição em que se encontra essa borboleta aceleradora. Na tela, o veículo, o Peugeot 307 para vocês, e aqui a nossa diagramação, onde já aparece ali, ticados do lado esquerdo da tela, pedal e borboleta, porque os sinais de entrada, né, são um tema agora nas aulas seguintes, né? Começamos hoje por pedal e borboleta, veremos ainda interruptores, densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, velocidade, tá? Então, só ali, pedal e borboleta, porque é o tema de hoje, por isso que já está com asterisco. Todos esses sinais vão para a ECU ME 7.4.9, que vai comandar os atuadores, injetores, ar-condicionado, atuador de lenta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida a frio. Vamos lá? Telinha de detalhes então para vocês. Como a ligação é eletrônica entre a intenção do condutor e o mapeamento do sistema, temos os sinais do pedal eletrônico passando pela ECU e esta comandando o corpo eletrônico, né? O corpo de borboleta, que é o quê? Também é eletrônico, é isso mesmo. Então, vai comandar o corpo de borboleta eletrônico. Vamos começar aqui, lá na frente, né? Compartimento do motor 1.6, 16 válvulas flex,
Onde está o corpo eletrônico? Fácil acesso. Estão vendo a seta? Ó? Fácil acesso. Parte superior ali, ao lado da tampa de válvulas do motor. Acesso por cima mesmo. Temos ali o corpo de borboleta eletrônico do Peugeot 307. Vamos lá. No compartimento do motor, temos o corpo de borboleta. E dentro do carro, junto do pedal, o sensor do acelerador. Com essas duas informações, a ECU recebe a intenção e sabe a posição da borboleta. Então, como são dois sensores, né, dois temas na aula, borboleta está no corpo, faz parte do corpo eletrônico. Pedal, dentro do carro, faz parte do pedal do acelerador. Tá? Aqui, a capinha central e o conector de diagnóstico, né, onde nós ligamos o scanner, tá? E, claro, aqui a unidade de comando e seus 3 conectores, tá? Bom, de cara, vamos falar sobre isso, ó. A unidade de comando e os seus conectores. O corpo de borboleta abriga sensor e atuador, claro, né? Temos ali um motor que vai abrir a passagem do ar, vai movimentar a borboleta aceleradora. Mas vamos pensar hoje só nos sensores. Quando abre a borboleta, a ECU tem que receber essa posição angular, ou seja, um sinal de resposta em volts para a ECU calcular como que está a abertura da borboleta. São 6 pinos neste corpo eletrônico. 6. Porém, 2 são do atuador. Sobraram 4 para a borboleta aceleradora. Tá? Então temos na ECU os pinos 3 ligado ao MD3, massa. O 4, ME2, 5 volts. 5, ME3, sinal da pista 1 do corpo. E pino 6, MA1, sinal da pista 2 da borboleta aceleradora. Claro, os pinos 1 e 2, que não aparecem aqui, são do atuador, né, do motor que vai abrir e fechar a borboleta aceleradora. Esses 4 pinos que vocês veem são os pinos de negativo, positivo 5 volts, resposta do P1, resposta do P2. Então são 2 pistas. Então temos 2 respostas. Mas eles compartilham, usam o mesmo negativo e o mesmo positivo. Quer dizer o quê? Que se tiver uma pane nesse positivo ou no negativo, param os 2 sensores. Param os 2. Automaticamente. Tá? Não vai parar um só. Param os 2. Se eu perder um positivo ou um negativo, tá? Mas vamos ver já que eles são complementares também, tá? Já veremos os detalhes do sensor de posição da borboleta aceleradora. Aqui na telinha de vocês, o corpo eletrônico, ó. Olhem aí o corpo eletrônico desse carro. Não tem cabo de acelerador, ele é montado, né, na horizontal, o ar entra na horizontal, tá? A borboleta que está na vertical, ok? É claro, como não tem cabo, todo o controle, 100%, tem que passar o ar pela borboleta. Por isso que ela fica levemente aberta, trabalha, fecha, é o tempo todo sendo corrigido a nível de posição e passagem do ar admitido. Lembre-se, hein? Quem é que controla a rotação do motor? Qual peça mecânica que controla a rotação do motor? A borboleta aceleradora. Ela que determina a rotação do motor, tá? Falar sobre ela então, vamos lá. Ó. O sensor duplo está dentro do próprio corpo TBI. Assim, temos ligado ao eixo da borboleta um cursor que passa pelas 2 pistas resistivas com valores próximos, mas diferentes entre si para identificação do sinal recebido. Então pense que no próprio eixo da borboleta, o próprio eixo
Ele é um cursor. Esse cursor vai passar onde? Em cima de uma pista resistiva. Uma não, né? São duas, tá? Elas são valores próximos e complementares. Não é sinal invertido, como é usado em alguns carros, tá? E aí temos a identificação da posição da borboleta aceleradora, tá? Vejo aqui outra foto desse corpo eletrônico, observem, ó. É um corpo pequeno, fixo por 3 parafusos, tá? Mais adiante vocês vão entender um pouco diferente, é um atuador diferente esse carro, tá? Já veremos esses detalhes, mas vamos pensar no sensor, né? Nos sensores. Onde estão os sensores? Na direção do eixo. Por quê? Tem que ter os cursores. Os cursores são os componentes que vão passar, vão trabalhar em cima da pista resistiva para uma variação do sinal. E qual é a variação? De 0 a 5 volts. De 0 a 5, vai ter que variar de 0 a 5. Não vai ter outro tipo de variação. A variação é dentro de 0 a 5 volts. Tá? Por que dentro de 0 a 5? Porque o sensor recebe aterramento e recebe 5 volts. Não tem outra opção. Ele recebe exatamente isso. Então, a variação é dentro daquilo que ele recebe. Tá? É dentro disso. O atuador trabalha diferente. O atuador trabalha com 12 volts. Mas o sensor trabalha com 5 volts de tensão elétrica. As duas pistas trabalham com o mesmo valor. Funcionamento. A ECU envia 5 volts e aterramento igual, é o mesmo fio, aos dois sensores. Apenas as respostas são individuais. Temos o P1 e o P2. O que é o P1? Potenciômetro 1. P2, potenciômetro 2. Tá? É possível medir a resistência elétrica. Lembra lá dos pinos do módulo? Ó, MA1 e MD3, cerca de 700 ohms. MA2 e MD3, cerca de 600 ohms. Ou seja, valores bem próximos, realmente, bem próximos, tá? Mas com uma pequena diferença para o módulo identificar quem é o P1, quem é o P2. Se um dos dois falhar, o motor funciona, a aceleração funciona? Funciona. Eles são complementares, mas consegue-se trabalhar com um só funcionando. Claro, porque são duas respostas para termos garantia de funcionamento. É importante ter o funcionamento correto, ter uma garantia de funcionamento do sensor de posição da borboleta aceleradora. Por isso são duas pistas, P1 e P2 neste caso, tá? E no scanner? O que dá para ver no scanner? Dá para ver alguns testes, dá para identificar valores, dá até para comandar o atuador. Tá, então está aqui, ó, a telinha de vocês, o Capture V3, aqui na função, opção atuadores, acelerador eletrônico. Num teste desse, nós conseguimos ver o funcionamento do atuador e os dois sinais de resposta. A variação dos dois sensores. É importante? Mas em casos de falhas que a gente faz isso, né? Quando tem uma falha no carro, uma perda de aceleração. Por quê? Por incrível que pareça, esse corpo de borboleta, pessoal, raramente dá problemas. É muito raro trocar esse corpo TBI do Peugeot 307. Tá? Muito difícil. Então, no teste no scanner, a gente consegue simular o seu funcionamento e até testar as duas pistas. Mas nós, na prática, fazemos o quê? Vamos lá, ligar o multímetro do fio de resposta. Ver a variação conforme eu acelero o motor. Eu não posso ir lá com o dedão e abrir a borboleta. Isso eu não posso. Mas eu posso simular uma aceleração, posso comandar via scanner. Não tem problema. Tudo isso eu posso fazer tranquilamente. O importante é você saber interpretar e, principalmente, utilizar as ferramentas.
Então eu posso medir a pista com o multímetro, eu posso ver o sinal com o osciloscópio, para também analisar se não há falhas na pista do sensor. Ah, é raro isso acontecer? Hoje em dia até que é bem raro, mas não é nada impossível, tá? De acontecer falhas na pista do sensor. Pensem bem, o cursor lá do eixo borboleta trabalha na pista o tempo todo. O tempo todo. Imaginem carros que ficam aí no trânsito, horas e horas, todo dia no trânsito. Fica o tempo todo riscando ali. Pode danificar? Claro, pode ter sim consequências, pode ter sim problemas. Então, cabe a nós analisarmos, de novo, ó, scanner, multímetro, osciloscópio, para ver essa pista do sensor, como ele está, como é o seu funcionamento. Vamos lá, na telinha do teste. É possível, no teste em atuadores no scanner automotivo, fazer a borboleta funcionar. E, claro, também ocorrerá a alteração nos dois sensores de posição da borboleta, que demonstra a ECU sua posição. Então, claro, se eu trabalhei com o atuador, a resposta vai funcionar também. As duas são as duas, P1 e P2. Funcionam as duas. E aí se consegue identificar possíveis falhas, tá? Sabe o que acontece muito, pessoal? Muito nessa linha? Trava a borboleta aceleradora. Trava com o quê? Uma parte da borracha que vai ligada ao filtro de ar, ela vai se soltando e ela vai para a borboleta. Porque ali tem a admissão, né? Ficar aspirando o ar o tempo todo e trava a borboleta aceleradora. O carro chega guinchado, não pega. Por quê? A borboleta não abre, fica travada, tá? E aí você tira o filtro de ar. Ué, algo estranho ali na borboleta. Com o carro desligado, abre a borboleta, tira a borracha. Solta a borboleta, liga a ignição, faz a programação da borboleta através do scanner automotivo e pronto. Defeito resolvido. Acontece muito isso, pessoal. Essa borracha do próprio, né, da mangueira de filtro de ar soltar e pela força da aspiração parar lá na borboleta aceleradora. Então, toda a sujeira vai parar ali na borboleta. Por isso que ela está logo depois do filtro de ar. Mas mesmo assim, pode ter alguma sujeira no meio do caminho, tá? Então, é possível testar a borboleta, é possível analisar esse componente que apresenta sintoma de falha e principalmente resposta incorreta da posição da borboleta, ok? Aqui, na telinha de vocês, o conector, né, ó, os tipos de exemplos de conectores do módulo, né, viram na aula de hoje, né, nessa primeira parte, os pinos para medir a resistência da borboleta aceleradora. Então aqui temos os três conectores, né, o preto, o marrom e o branco. MF1 refere-se ao que? Né? Eu falei branco, cinza, hein? Cinza, marrom e preto. M, o conector marrom. F, a linha F. 1, a fileira de 1 a 4. Fileira 1. Ou seja, o exemplo é você encontrar o conector, o pino, lá na unidade de comando eletrônico, na sua ECU deste modelo, tá? Painel de instrumentos, né? Mostrando aqui em detalhes, tá? O funcionamento básico do motor. Identificação importante ali da luz de anomalia. Por quê? Quando temos problemas na borboleta eletrônica, a luz de anomalia é acesa pelo módulo e o carro perde a aceleração. Você tem pedal, você acelera. O sensor do pedal responde, trabalha. Mas o corpo de borboleta não responde, não atua. Porque temos falha no sensor de borboleta. Isso mesmo. Então é muito comum, pessoal, termos falha na borboleta e o carro perde totalmente a aceleração. E às vezes, para comprovar o defeito, desliga e liga o carro. Ele tende a voltar a funcionar. Até mais para frente perder de novo a aceleração. Então, uma diquinha simples,
Porque normalmente nessa falha, ao desligar o carro e dar partida de novo, ela apaga até aparecer novamente o mesmo buraco na pista, a mesma falha na pista do sensor de borboleta. Como comentei, é raro estragar esse corpo, pelo menos por enquanto. O que é mais comum é a manutenção, né? A carbonização nele, isso é bem mais comum de acontecer, tá? Vamos lá a mais uma dica aqui no seu Mac. Qualquer falha na comunicação entre o sensor da borboleta e a ECU, teremos a indicação de falha no sistema e entra no modo emergência, onde haverá uma pequena aceleração do motor, mas sem os comandos do pedal. Então o que acontece? É tudo monitorado, o tempo todo. Se tem alguma falha nesse sensor de borboleta, tenta substituir, vai para o segundo. Mesmo assim não consegue, entra em emergência. O módulo para de atuar a borboleta. Automaticamente ela vai ficar levemente aberta. O motor vai ficar aí com uns 1.200 giros, mais ou menos. Não dá para andar longe com o carro, mas para pequenas manobras é possível sim. Você consegue fazer pequenas manobras com o sistema em emergência. Agora, andar direto já não dá, tá? Mas de qualquer forma, quando ele entra em emergência, você desliga e dá partida de novo, ele tende a voltar bom, depois de um tempinho, volta a travar novamente, o que é comum também, tá? Só uma dica para uma análise um pouco melhor e mais detalhada desse sensor de posição da borboleta. E aqui a sua dica no seu universo do mecânico. Vamos agora então, pessoal, ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência falando mais sobre sensor de borboleta, sensor do pedal aqui no seu Mac.